Esse é o seu devocional Examinai, examinando a Escritura, examinando a parábola do semeador, parte 2, Mateus capítulo de número 13. Bom dia, a paz do Senhor a todos os nossos amados e queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao devocional Examinai. Nós estamos estudando sobre a parábola do semeador. O vídeo anterior, nós trouxemos uma breve introdução do que significa uma parábola, o conteúdo de uma parábola, para que assim nós possamos entender a parábola do semeador de Mateus capítulo de número 13. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você vá lá na nossa playlist de vídeos diversos ou acesse o nosso canal diretamente e você vai ter acesso aí à primeira aula. E também estarei deixando na descrição desse vídeo parte número 2. A nossa leitura vai estar centralizada em Mateus capítulo 13, onde iremos ficar até o versículo de número 4. Mateus capítulo 13, primeiro nos diz assim: No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, assentou-se à beira do mar, e reuniram-se ao redor dele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se assentou, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Essa é a nossa leitura devocional nesta manhã, sobre a parábola do semeador. Nós iremos tratar sobre o semeador que saiu a semear e a semente que caiu à beira do caminho. A parábola do semeador, ela relata com exatidão a humanidade através dos tempos. É interessante mencionar aqui que o próprio Jesus, após de narrá-la, revelou o significado desta para os seus discípulos. Nesta parábola, ele se volta para a vida agrícola de Israel. Isso é importantíssimo, atentarmos para o que essa parábola, através de Jesus, ela vem trazer. Porque Jesus vem trazer algo que o povo assim conhecia, como já estudamos o que é uma parábola, porque Jesus ele falava por parábolas, ele trazia as coisas celestes, mostrando em coisas cotidianas, para que assim o povo entendesse o reino de Deus. Então ele se volta para a vida agrícola de Israel, com o objetivo de ilustrar os tipos de corações que recebem a semente da palavra de Deus, tornando-a um dos mais edificantes e esclarecedores ensinos a respeito deste assunto. A Bíblia ela vai dizer aqui no verso 1: No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, assentou-se à beira do mar. Versículo 2: E reuniram-se ao redor dele grandes multidões. Então observe que a Bíblia fala de grandes multidões. Multidões, se fosse só a palavra multidão, já teríamos uma noção de grande quantidade, mas a Bíblia ela traz ainda
uma proporção maior, grandes multidões. De modo que ele entrou no barco, se assenta, e todo o povo estava em pé na praia. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu para semear. Então observamos aqui o púlpito de Jesus, era o barco, e o método preferido de Jesus era as parábolas. Nós já lemos esse texto, mas vamos lê-lo novamente. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí comigo, Isaías capítulo 6 e o verso 9, porque Jesus falava por parábolas. Isaías profetizou dizendo, Isaías capítulo 6, versículo 9, então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a se converter-se para que seja sarado. Então veja o motivo que Jesus ele falava por parábola, onde mais tarde ele vai explicar aos discípulos porque ele falava por parábolas. Então a Bíblia diz que ele falava muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. Então observamos e veremos quem é este semeador. No contexto da parábola em estudo que nós estamos estudando, o semeador é o próprio Cristo, porque o texto diz que saiu a semear. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 23. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui e você abre a sua Bíblia e vamos conferir esse texto. Mateus capítulo 4, versículo de número 3. Mateus capítulo 4, versículo 23. Versículo 23. Percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a todos os tipos de doenças e enfermidade entre o povo. Veja que ele saía pregando, ensinando. Jesus foi de modo incansável e exemplar, o primeiro semeador das boas novas. Depois de sua ascensão, o Espírito Santo foi enviado para lembrar aos discípulos as verdades espirituais ensinadas pelo Senhor, capacitá-los com o poder do alto e impulsioná-los sem cessar, sem disseminá-las por todo o mundo. A missão evangelizadora dos discípulos de Cristo é evidenciada nos textos de Mateus capítulo 28, 19 e 20 e Marcos 16, 20. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então todo crente em Cristo deve ser dedicado e fervoroso, um semeador da sua palavra. Fomos salvos para servir ao Senhor, e isso abrange com prioridade semear de todas as maneiras a boa semente que é a palavra de Deus. Nisto devemos servir ao Senhor com amor, renúncia e dedicação. Trazendo novamente, eu gostaria que você visse em Salmos 126, o verso 6, quando a Bíblia diz que eis que um semeador saiu a semear. A Bíblia ela tem resposta para tudo, e Jesus foi o grande semeador, o Pai foi um grande semeador, e essa parábola do semeador de Mateus capítulo 13, Jesus vai retratar
da história de Israel, do endurecimento do seu coração, quando Deus quis ajuntar eles e eles assim rejeitaram. Nós vamos aprender gradativamente com Jesus através da parábola do semeador. Veja que ele é, né, o grande semeador. Quando o texto de Salmos, o cântico de degraus, Salmo 126, verso 6, ele diz, o 5, os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aí o 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Me lembro muito bem quando Jesus entrou em Jerusalém e ele, chorando em lágrimas, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas, quantas vezes eu quis os ajuntar como uma galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Então veja que essa parábola de Mateus capítulo 13, Jesus ele vai estar tratando da história histórica, da historicidade de Israel com Deus, com o Senhor. Então você vai ver 3 momentos que esse grande semeador, ele sai levando a semente preciosa, andando e chorando. E com certeza na 4ª tentativa, ele voltou com cânticos de alegria para o trono celestial, trazendo consigo seus feixes, porque a semente caiu em terra preciosa. Já dei aqui um prenúncio, né? Um anúncio do que será esse tremendo ensinamento sobre a parábola do semeador. Corramos por causa do tempo. Então vejamos que ele disse aqui, eis que um semeador saiu a semear. Então anote na sua Bíblia aí que esse semeador é o mesmo de Salmo 126, versículo 6. Esse semeador é o próprio Deus, é o próprio Cristo. E semear. E quando semeava, o versículo 4 de Mateus capítulo 13, esse semear, a semente é a palavra de Deus, a palavra dita, a palavra revelada. Essa é a semente. Vejamos, a semente de que Jesus falou na parábola é a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 11. Vamos examinar Lucas capítulo 8 e o versículo de número 11. Abra a sua Bíblia, eu estou abrindo a minha neste exato momento. Esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Tá vendo aí? Então ele saiu a semear. Que semente é essa? Essa semente é o que? É a palavra de Deus. Em Mateus 13, 19, ela é chamada palavra do reino, mas aqui em Lucas capítulo 8, versículo 11, ela é chamada de palavra de Deus, a semente. Isto é, a palavra poderosa que rege o reino de Deus. Em Marcos 4,14, ela é denominada a palavra. Então veja que em Lucas, a semente é a palavra de Deus. Em Mateus 13,19, ela é a palavra do reino. Em Marcos 4,14, ela é denominada palavra no sentido de inspirada, de autêntica, de inerrante, de infalível, de imutável, de indivisível, de única, de ímpar, soberana, como somente a Escritura Sagrada o é. Examinando a Escritura, ela é viva, essa semente, essa palavra poderosa, ela é viva e eficaz e penetrante, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Uma vez em nós enxertada, ela gera como um instrumento de Deus nova vida e assim pode nos salvar, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 18 e 21. Ela identifica-se com Deus
assim como um homem de bem é identificado por sua palavra honrada e confiável. O Senhor Jesus é chamado de verbo, o dabar, a palavra revelada, como está escrito em João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 13 e 1 João capítulo 1, versículo 1. Eu gostaria que você anotasse esses textos, porque se falarmos aqui o vídeo vai ficar muito longo. Aqueles que aceitam esta semente, que esse semeador saiu a semear, é a palavra de Cristo, recebem a vida eterna, porque Cristo é a própria vida, como está escrito em João capítulo 20, versículo 31, capítulo 11, versículo 25 e 1 João capítulo 5, versículo de número 12. Glórias ao nome de Jesus. Estaremos concluindo nesse momento, o momento de examinação da escritura da parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Paramos no versículo de número 3. Nós já entendemos quem era o semeador, quem era a semente, as tentativas que esse semeador ele já fez. E aí agora nós paramos no versículo 4, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então, amanhã nós traremos o Mateus capítulo 13, o versículo 4. Amanhã só vai ser o vídeo falando sobre Mateus capítulo 13, versículo 4, que é quando ele vai lançar a primeira semente, onde ele semeia a primeira lançamento da semente. Vamos tratar sobre este assunto, sobre este versículo exclusivamente. Amém? Se você tem gostado, tem aprendido, que você possa se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, que é de extrema importância. E amanhã eu te espero em nome do Senhor Jesus às 6 da manhã no devocional do Examinar. Te aguardo. Parábola do semeador. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ótimo dia para todos vocês. Em nome do Senhor Jesus.